Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a importância da sinalização viária. A sinalização ali feita no local do acidente, né? Então quando você vai fazer um atendimento, claro, você chega no local, ainda não chegou nenhuma autoridade policial, nenhum agente de trânsito, nem nada, então você vai ter que partir para a sinalização. E neste vídeo, justamente, eu vou explicar para vocês aqui, de forma ilustrativa também, como fazer essa sinalização. Embora existam vários métodos, mas aqui você vai definir aí qual a melhor alternativa para vocês, tá bom? O importante é não sofrerem acidente durante o seu atendimento, certo? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, então seja bem-vindo aí a essa videoaula, né? E falando aí de sinalização viária, o que é muito importante para os socorristas, como vocês podem ver nessa imagem aqui, eu já separei algumas imagens aqui que são de acidentes socorridos por falta de sinalização, né? Então, quando o pessoal aí não faz a sinalização, é natural que numa via de grande velocidade e tudo, as chances de ter um segundo acidente elas são altíssimas, né? Então, vocês têm que estar preparados para fazer essa sinalização. Principalmente, vocês têm que colocar em mente que é extremamente importante a sinalização. A gente não pode brincar com sinalização, não pode deixar passar despercebido, não pode colocar como segundo procedimento. Não, a sinalização ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Principalmente também a nossa questão ali, podemos pagar com a própria vida. Então, até olhando aqui, olhando essas reportagens, vocês podem ver aqui que mesmo com sinalização, teve acidentes, né? Tem o caso aqui de 5 bombeiros que foram atropelados numa rodovia de São Paulo durante o atendimento. E tivemos também uma resgatista de uma rodovia de concessão, também atropelada, mesmo com sinalização, né? E são inúmeros aí acidentes que ocorrem no dia a dia com profissionais de emergências, mesmo com sinalização, certo? Então é extremamente importante. É extremamente importante a sinalização. Falo novamente, não deixe passar despercebido, dê prioridade, tá? Dê prioridade à sinalização, porque pode custar a vida de vocês, tá bom? Conhecendo a rodovia. Bom, pessoal, aqui nessa imagem, vocês podem ver aqui, ó, nós temos uma rodovia duplicada, né? As laterais da rodovias aqui, ó, quando você olha aqui a lateral da rodovia, isso aqui nós chamamos de talude, certo? Então essa área de mata e tudo, todo esse espaço lateral, até aproximadamente aí 30 metros, dependendo da concessão, pode ser até mais, 30 metros afora do acostamento, ainda é de propriedade da concessão, certo? Se eu não me engano, aí é 30 metros, tá? Depois nós temos aqui o acostamento, como você já conhece, né? O acostamento. Na faixa de rolamento, nós temos aqui a faixa 2. Vocês podem ver aqui sinalizada a faixa 2, que é a faixa para caminhões, ônibus, veículos mais lentos, né? E depois a faixa 1, que muita gente chama de faixa expressa, né? Que essa é a faixa já de uma velocidade maior, tá? Geralmente é a faixa mais perigosa na hora de sinalizar, claro, porque os veículos estão sempre em uma velocidade maior. E no meio nós temos aqui o canteiro central, né? Alguns são muros, né? Então a gente chama ali de mureta central, ou até canteiro central por alguns. Mas aqui como vocês estão vendo aí a mureta central ou canteiro central, né? Muitas vezes é com gramado ou com muro, certo? E depois nós temos ali as placas de sinalização. Eu vou mostrar para vocês só o básico, tá? É claro que se você chegou até aqui, com certeza você tem CNH e tudo você entende sinalização. Caso contrário, né, busca depois aí esse conhecimento. Mas eu vou mostrar o básico, tá? Então vamos aqui. Nessa placa de identificação da rodovia, nós temos aqui a identificação, tá? A sua localidade e o sentido, tá? Que é muito importante. Então vocês estão vendo ali em cima BR-101, tá? Sentido norte, e o quilômetro
460. Então, suponhamos que você tem que pedir socorro. Então, você vai falar com o operador ali, ou com o policial rodoviário, ou com a concessão de rodovia, vai falar, eu me encontro aqui no KM 460 norte da BR-101, certo? Isto para você que é de fora. Geralmente, quando é morador local e aciona pelo 190, ele vai falar por bairro, eu estou no bairro tal, aqui tem um acidente. Mas para quem é viajante, não é da localidade, então o jeito mais fácil de você se comunicar com a central de comunicação do serviço de emergência é especificando aqui, ó, BR-101, né, no caso, a rodovia, o sentido norte e a sua localidade, quilômetro 460, certo, pessoal? Da mesma forma aqui na BR-459, só que aqui tem um problema. Na BR-459, no KM-91, não tem o sentido. Então você vai ter que conversar aí com a central de comunicação e explicar, olha, eu estou no sentido, suponhamos que você está indo para o interior, né? Estou no sentido capital interior. Então estou no quilômetro 91, aqui da BR-459, porém sentido capital interior. Então nisso a telefonista já sabe que você está no sentido norte, ou sul, ou leste, ou oeste. Ela já sabe, né? Ou ele já sabe. Então, aqui, nesse caso, você vai ter que especificar mais a direção que você está indo, entendeu? Bom, como vocês viram lá, nós estávamos nas BRs, né? Que são as rodovias federais. Agora, nós entramos na rodovia estadual. Na rodovia estadual, o que acontece? Nós estamos aqui, ó, na MS 395, ou seja, né? Acredito que seja Mato Grosso do Sul 395, é a rodovia, né? No KM 85. Só que o sentido, aí eu já não sei. Então, o que acontece? Eu nem sei, falando para vocês aqui, eu não sei nem para que direção está indo esse carro branco aí. Então, você que vai ter que falar na hora ali. Eu estou sentindo de uma cidade para outra e tal, no KM 85 aqui, tá? Da MS 395. Então, aí, para quem é morador local, tá fácil a comunicação. Mas para quem é de fora, até como no meu caso, vai ser um pouquinho complicado. Eu vou ter que falar o caminho que eu estou seguindo, a direção que eu estou seguindo, e especificando aí, na MS 395, eu me encontro no KM 85 aqui. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, a sinalização de identificação da via é isso, tá? Agora vamos para uma outra situação extremamente importante. Procure sempre gravar o 0800 da rodovia em que você se encontra, tá? Então, nós temos aqui, no caso, a Ecopistas, se não me engano é Ayrton Senna, tá? O 0800 777 0070. Então, esse é o telefone que você deve ter sempre com você. Por quê? Para caso de emergência, você acionar ali. A não ser que você se depara com o callbox. O callbox, você pode ver no fundo da imagem aqui da placa, um poste ali amarelo, né? É um dispositivo de comunicação que é um call center, né? Então, o que acontece? Ali você vai apertar um botão e já vai falar diretamente com o controlador. Muitas vezes a rodovia, eu acredito que até o sistema Eco-Rodovias é assim, não sei as outras, mas quando você aperta o botão para conversar com o atendente, ele já sabe em que local você está, em que sentido da pista, tá? Então, hoje é muito fácil aí a tecnologia das rodovias de concessão, né? Um dos maiores pontos positivos de uma concessão, de uma rodovia concessionada hoje é a tecnologia a favor aí do usuário, certo? Então, como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos aqui, ó, dentro da estrutura de uma concessão de rodovia, que é importante você saber disso, para você que não conhece, nós temos o callbox, até para você que é socorrista, ou atua no SAMU, ou no próprio Corpo de Bombeiros, ou no resgate voluntário, sei lá, você que trabalha com ambulância, o que acontece? Você está num acidente ali, você está naquele acidente no meio da rodovia, privatizada, não chegou apoio nenhum, e você se depara com esse callbox, tá? Com esse poste amarelo, ao invés até de você fazer a comunicação via rádio ou via telefone, você já vai correndo lá e aperta esse botão e já identifique-se, claro, né? E já solicita aí o seu apoio, né? À direita aqui você pode ver
o centro de comunicação, né? No caso aqui é o da própria Ecorodovias. Abaixo nós temos esse carro pequeno que é um inspetor de tráfego, né? Que em algumas rodovias é nomeado como operador de rota, né? Então o que acontece? Ele fica numa determinada rota, passando ali 24 horas, né, por dia, em curtos períodos ele fica rodando, ele tem um trecho de limite, onde se ele perceber ali, você estiver no acostamento com o veículo quebrado, ou um acidente, objeto na pista, muitas vezes ele vai fazer essa remoção, ou ele vai providenciar um recurso para que se retire o objeto, ou que você receba um guincho, ou assistência de ambulância. Tem as ambulâncias, né, que já é o serviço de resgate, geralmente operado aí por 2 profissionais, né, um condutor socorrista, um técnico de enfermagem, e também disponibiliza, em algumas vezes, uma UTI móvel, onde vai um médico, um enfermeiro e um condutor ali para dar um apoio e suporte básico. E o guincho? O guincho ele vai pegar o seu veículo e vai levar até num ponto estratégico ali, que determinado pela rodovia, tá? Então, quando você utilizar um serviço de guincho de concessão, ele não vai levar você na sua casa, ele vai levar onde você quer. Ele vai levar você dentro daquela área limite que ele tem ali para percorrer. Então, essas são as estruturas aí de apoio ao usuário, né? Tem também o serviço, a base operacional, né? Que é o serviço de atendimento ao usuário ali, que você pode tomar uma água, usar um banheiro. Tem lugares que tem até cafezinho, né? Mas isso vai depender aí da rodovia que você está, certo? Então você sabe que se acontecer alguma coisa, para você que não entende de rodovias, se acontecer alguma coisa ali, você já para numa base operacional da rodovia, ou então pare no local seguro, né? No local seguro, e aí aciona via telefone, quando você decorou aquele 0800, ou via callbox, que é esse dispositivo, e aí o recurso vai chegar até você, tá bom? Então fica a dica aí sobre conhecimentos de rodovias. Dispositivos de sinalização. Pessoal, agora eu vou falar para vocês aqui sobre os itens básicos, somente os itens básicos essenciais para a sinalização no cenário de acidente, tá bom? Então, nós temos aí os cones, né? O ideal, até falo para vocês, toda ambulância, ela deve ter no mínimo aí 5 a 6 cones de sinalização. Por quê? Quando nós temos aí 5 a 6 cones de sinalização, suponhamos que durante o dia, com uma visibilidade boa, você pode aí utilizar um cone a cada 3, 4 metros. Isso vai te dar o quê? Vai te dar uma média de 15 a 18 metros de sinalização. Então é o suficiente para um dia claro, um dia com céu limpo, visibilidade boa. Agora no caso à noite. No caso à noite, você já deve aí aumentar esse raio de sinalização, né? Então, eu estou falando aí mais ou menos uma média de 5 metros um cone do outro. Isso vai te dar uma base aí mais ou menos de 30 a 36 metros de sinalização, certo? Então é extremamente importante. Só que vale lembrar que tudo isso vai de acordo também com o tipo da rodovia, né? Logo mais aqui eu vou mostrar em cenários para vocês e aí vocês vão entender mais ou menos ali a linha de sinalização. Então essa linha de cone ela vai de acordo com a rodovia, a velocidade dos veículos, a velocidade média, né? Não confunda uma pista com muito movimento com uma pista sem movimento nenhum. Eu sempre ressalto que uma rodovia boa, quando ela tem pouco trânsito de veículo, a tendência de velocidade é maior, né? As velocidades altas são maiores, né? Então as chances de um acidente aí com o socorrista, com lesões graves aí até o óbito, né? São muito altas, tá? Então, basicamente, o cone, pessoal, 6 cones aí é o suficiente. 5, 6 cones aí. Procura ter na ambulância, conversa com seu chefe para providenciar a compra, né? E reza para que ele consiga também, né? Bastão sinalizador. O bastão sinalizador, lógico, vamos utilizar muito à noite. Porém, às vezes, naquelas chuvas fortes, aquelas chuvas torrenciais, como tem acontecido muito aqui em São Paulo, em que mal dá para enxergar direito, o dia vira noite, aquela coisa toda, né? Vale lembrar que os cones, eles são insubstituíveis a nível de sinalização de emergência, tudo bem? Então, o que acontece? O bastão, ele é um complemento, tá? Então, suponhamos assim, nós temos uma linha conificada, tá? No acidente, e o que você vai ver, vai fazer, quer dizer, você percebe lá que o trânsito ainda está perigoso, está intenso o fluxo de veículo,
ou então veículos em alta velocidade, para a segurança de vocês, é essencial que uma pessoa ela fique na ponta da sinalização, lá na ponta do cone, porém de dentro, né, por lado dentro da conificação, vamos dizer assim, e lá gesticulando com esse bastão, tá? Esse bastão aí ele é de plástico, acoplado aí com LEDs na parte interior dele, e ali ele vai iluminando, piscando, né? E você vai fazendo a sinalização ali, gesticulando com a mão, certo? A fim de chamar a atenção do condutor que está vindo, né? Bom, depois nós temos aí as lanternas. A lanterna é um grande item, né, para tudo, né? Além da conificação ali, eu por dentro dos cones, né, eu fico na parte de dentro da conificação. Lá na ponta eu vou sinalizando com a lanterna também, gesticulando com a lanterna e tudo para chamar a atenção mais ainda dos condutores que estão vindo, tá bom? Então, basicamente, esses são os dispositivos de sinalização. É, Agora vamos para o mais importante que passa despercebido também principalmente pelos gestores, certo? O que acontece? Eu estou falando aqui dos coletes refletivos ou uniformes com refletivos. Se você olhar hoje o macacão do SAMU, ele tem refletivo, né? As concessões de rodovias, até mais ou menos ali aquele uniforme vermelho que vocês podem ver no canto direito aí do vídeo, algumas rodovias utilizam esse padrão de cor, certo? Então o que acontece? Além da cor, é extremamente importante o refletivo. Até, como é que eu posso te dizer? À noite, você está vindo com o teu carro à noite, com certeza você dirigindo à noite ali, você já percebeu que à frente tinha alguma obra, ou alguma barreira, ou algum acidente, e vocês conseguiram identificar um funcionário ali transitando pelo local, porque ele estava devidamente uniformizado e seu uniforme tinha refletivo. Então, a gente consegue ver isso numa longa distância, tá bom? Então, é muito importante. Não deixa passar despercebido. Se o seu uniforme não tem, providencie, compre aí, já que você não consegue ganhar, compre, é barato, tá? Ah, mas é muito caro. Olha, gente, o refletivo ele é barato. E outra coisa, quando que se é para proteger, para preservar, né, nossa integridade física ou até a própria vida, né? A vida não tem preço, certo? Então, coloque aí, pague uma costureira ou peça aí para alguém costurar para você, mas coloque um refletivo no seu uniforme. Isso é extremamente importante e pode salvar aí a sua vida, certo? Vamos aí à próxima etapa. Pessoal, como vocês estão vendo nesse vídeo aqui, nós temos aí um bloqueio de uma faixa, uma colisão frontal e tal, e acabou bloqueando uma faixa. Enfim, você vai ser o primeiro a chegar no local desse acidente, né? Então aqui você acaba de chegar no local, não tem polícia, não tem ninguém no local, então a primeira coisa que você tem que fazer, o que que é? É a sinalização. Então eu simbolizei aqui esses círculos como se fosse um cone, né? Então, nesse momento, o que que você pode fazer? Se existe um acostamento, então você coloca esse trânsito para o acostamento. Então você vai utilizar aqui nesses cones, ó, mais ou menos aí durante o dia, numa visibilidade boa, coloca aí mais ou menos aí 3 a 4 metros um cone do outro, tá? Então você colocando aí 3 a 4 metros, vamos colocar 3 metros, 3 metros já vai te dar 12 metros de sinalização, né? Ou você pode colocar aí logo 5 metros e vai te dar 20. Então você vai ter 20 metros. Mas vale lembrar que se a rodovia tem um grande movimento, é natural que quando você chegou nessa ocorrência já teve uma morosidade no trânsito. Então significa o quê? Que o trânsito já está tudo parado, então já não tem tanto risco para você. Porém, eu tenho uma preocupação no sentido contrário, porque o sentido contrário está livre. Então, se está livre, muitos condutores desatentos, até explicando para vocês aqui, ó, o que que pode acontecer nessa situação em que a faixa aqui está livre, tá? Eu vou colocar algumas situações que acontecem no dia a dia. Quando tem um acidente com bloqueio de uma faixa, o que acontece? O veículo que está vindo no sentido contrário, como esse vermelho que está passando aí, tá? Alguns condutores, alguns motoristas resolvem parar no meio da faixa para ver o acidente, né? Vamos chamar de curioso, né? Então, o curioso para. O veículo que está vindo atrás, ele está totalmente desatento. Quer dizer, pode estar desatento.
Então, o que acontece? Nós vamos ter aí uma nova colisão, né? Vai haver uma colisão traseira e tal, e aí nós já vamos ter mais vítimas aí para socorrer, correto? Então, o que aconselho vocês aí? Fique sempre atento ao sentido contrário. Se puder, colocar cones, na direção contrária também, caso tenha disponível, fica mais fácil também aí no intuito de chamar a atenção dos condutores, né? Porém, a partir do momento que chegar aí a polícia rodoviária, né, um agente é uma autoridade de trânsito, então o que acontece? Aí já fica a cargo deles e o cenário aí fica aí mais propício para vocês atender a vítima. Tá bom, pessoal? Então, nesse primeiro cenário, agora nós vamos aqui para a animação em 3D. Nessa animação em 3D, vocês podem ver aqui uma colisão com um ônibus que bateu na traseira de outro ônibus, certo? E aí você pode ver que teve essa morosidade do trânsito, né? Então tá uma fila gigantesca aí. A minha preocupação nessa fila, pessoal, ela não vai nem no local do acidente aqui, mas ela está lá atrás, ó. Vamos olhar aqui, ó. Lógico, como que é uma animação gráfica, computação gráfica, aquela coisa toda em 3D, o que acontece? Os veículos aqui eles já vão parando gradativamente ali. Mas na vida real, as chances de uma colisão traseira até um acidente com um número maior de vítimas pode acontecer também. Como aquele ônibus que você viu parando ali, o caminhão, porém ali é uma situação gráfica ali, né? É um computador. Mas na vida real nós podemos ter outros acidentes. Essa é uma grande preocupação que nós temos, né? E tem esse outro lado que está mais tranquilo, certo? Que vocês podem ver aí, mas é interessante também que coloque aí alguma sinalização um pouco mais à frente para alertar esses condutores, né, que estão vindo aí. Então aqui os veículos foram jogados aí para o acostamento, né? Foram desviados para o acostamento e aí você tem uma cena livre para você atender e o trânsito não fique parado, né? Porque um bloqueio de pista, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes a gente acha que um bloqueio de pista, os carros pararam e estão tudo bem. Não estão. Um problema que eu tenho aí é aquela parte no final da fila que eu falei para vocês, justo numa curva, né? Mas eu tenho esta preocupação aqui quando for liberar esse trânsito. Por quê? Quando liberar o trânsito, vai ter um movimento grande de veículos e tal, vai começar a surgir as ultrapassagens e tudo, e aí é propício também a outros acidentes, né? Vai ser propício aí a nós termos outros acidentes. Então, às vezes, um bloqueio de pista com todo o trânsito parado, até vende aquela imagem para nós de que não, agora está tranquilo que o trânsito parou. Naquele momento está tranquilo, mas assim que liberar o fluxo de veículos, aí sim as chances são altas de ter novas colisões. Tá bom? Bom, pessoal, se vocês repararem agora, nós temos um bloqueio total de pista, certo? Agora parece que até complicou. Porém, se tem acostamento, tá fácil, né? Então você chegou no local aqui, pá, desceu da ambulância, vai fazer o atendimento, vamos sinalizar. Ótimo. Então o que você vai fazer aqui? Você vai simplesmente desviar o trânsito para a lateral. Tá? Então você vai desviar o trânsito para o acostamento, né, nos dois sentidos, certo? Com a presença já da autoridade policial, fica fácil para eles administrarem tudo isso e você dar procedimento no atendimento à vítima, mas caso contrário, você vai ter que fazer aí o desvio para a lateral, tá? Se for uma pista sem movimento, claro, isso é muito perigoso numa rodovia que não tem muito movimento, né? Porém, quando tem muito movimento, já está fácil porque o trânsito parou de todos os lados, fora os curiosos e tudo, né? Então, esse tipo de pista, dependendo da localidade, do fluxo de veículo, muitas vezes, pessoal, vocês nem vão chegar a fazer sinalização. Por quê? Porque já vai estar tudo bloqueado, tudo parado. Então é atender, remover a vítima para o hospital e deixar com que as autoridades de trânsito ali e tal encarreguem-se da sinalização, certo? Mas caso contrário, tá aí, você joga o trânsito para o acostamento, os dois sentidos, né? E faz aí o seu atendimento, tá bom? Olhando aqui agora na computação gráfica aqui, o que acontece? Aqui no 3D nós temos aí uma colisão novamente, um ônibus e um caminhão, bloqueio total de pista, não tem acostamento, e aí nesse caso é remover a vítima aí da forma como você conseguir transportar, para que sentido, né? O que tiver mais favorável para você,
e deixar aí com que policiamento rodoviário, equipe de guincho e tal, se encarregue do resto, tá bom, pessoal? Bora lá pro próximo. Bom, agora nessa sinalização aqui, pessoal, nós temos uma colisão na que é um pesadelo aí para os socorristas, para os policiais, que é nas curvas, certo? Então aqui na curva nós temos apenas um bloqueio de faixa, numa pista simples, correto? Então o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu oriento vocês aí, vão colocar aqui os cones, tá? Agora os cones aqui eles estão simbolizados como uma roda de fogo, né? Só para simbolizar, tá bom? Então eu tenho aqui os cones, porém sem a presença da polícia aqui, do agente de trânsito, o que vocês podem fazer até para proteger vocês mesmos, nesse caso não vai ser possível desviar o trânsito. Por quê? Eu vou desviar o trânsito para contramão e vou promover um acidente aí, né? Podemos até ser responsabilizados, até criminalmente, por induzir os veículos aí a uma colisão frontal. Então, o que eu aconselho vocês? Primeiro, vamos fazer o bloqueio principalmente dessa parte da via onde estão as ambulâncias, né? Faz um bloqueio ali, parada total. Ah, mas não tem nenhum veículo ainda. Quando chegar o primeiro veículo, você percebeu que já está vindo o primeiro veículo, faça o bloqueio da pista. Esse veículo vai parar, você vai orientar ele, tá? Aí vai depender também da educação dele, porque hoje está difícil até encontrar pessoas educadas, né? Tá difícil. Então o que acontece? Vai depender da educação dele do quê? Dele parar ali, aguardar os próximos veículos e orientar para que fique parado ali para aguardar aí até a liberação, né? Porém, chegou o agente de trânsito, fica mais fácil. Com o agente de trânsito ali, a autoridade policial, eles nesse bloqueio em vermelho, eles vão fazer o quê? Eles vão administrar o trânsito. Então, libera primeiro uma parte de um sentido, bloqueia, depois libera a outra parte, bloqueia e assim sucessivamente. Igual aquelas obras que a gente encontra nas rodovias, onde a gente tem que parar nas pistas simples, né? E aguardar ali passar um sentido por vez, certo? Então, essa é uma alternativa. Agora, você pode também fazer um bloqueio total. Só que eu nunca aconselho, gente, um bloqueio total. Por quê? Quando você chega primeiro no local e faz um bloqueio total, esse bloqueio total pode te impedir de chegar novos recursos. Então você não vai ter suporte nenhum. Então você depende de um apoio para chegar no local? Não vai ter. Justamente por quê? Porque há um bloqueio, o trânsito está todo bloqueado, não tem como chegar um recurso até vocês, tá bom? Então baseie-se mais ou menos nesse molde aqui e em cima disso, tire aí suas conclusões e veja o que é melhor para você durante a sinalização, certo? Agora aqui nós temos o bloqueio total, vocês estão vendo aí, tem um bloqueio total, ninguém passa, não tem como, né? Então o que acontece? Você coloca os cones ali fazendo um bloqueio, certifique-se que pelo menos os primeiros veículos pararam, não fique de costa para o trânsito jamais. Aliás, gente, toda situação de pista, não fique de costa jamais para o trânsito, porque a chance de vocês serem atropelados pelas costas é muito alta. Isso tem acontecido bastante aí. Basta ver aí nos jornais aí que vocês vão ver. Resgatista morreu, o bombeiro teve perna esmagada, e assim vai indo e tal. Evite ficar de costa para o trânsito, tá bom? Agora, certifique-se aqui nessa situação que o veículo parou, dos dois sentidos estão parados? Estão. Então, bloqueio total, inicie o atendimento e deixa aí com que autoridades policiais e guinchos removam esses veículos aí para liberar o fluxo. Certo, pessoal? Agora aqui na imagem 3D, olha só, nós temos aqui o bloqueio de uma faixa na curva, né? Então a minha preocupação está onde? Está nesse sentido dos veículos que estão vindo, ó. Então esses veículos que estão vindo aqui é extremamente perigoso. Pode haver sim uma colisão traseira ou vocês podem ser atropelados, né? Então basta vocês ver o tamanho, a dimensão aqui, ó, aonde está o trânsito, né? Então esses veículos estão vindo, certo? Então, quando ele percebe, o veículo já está basicamente na sua frente, né? Muitas vezes, com o condutor desatento ou excesso de velocidade, não tem como parar a tempo, né? Então, vai ocorrer uma colisão traseira, ou se não vai ocorrer a colisão traseira, vai colidir contra a viatura de vocês, ou até mesmo contra vocês. E no bloqueio total, é natural que lá após curva e tudo, né? Anterior à curva, quer dizer, vocês vão fazer a sinalização ali e alertar os condutores, se bobear, até vão fazer um bloqueio total dos veículos aí, tá? Garantir a segurança do atendimento de vocês naquele cenário e, novamente, deixar com que as autoridades aí venham fazer o bloqueio, a liberação de pista.
E novamente, como vocês já sabem, deixe com que as autoridades policiais aí, agentes de trânsito e tudo mais, guinchos e tudo aí da rodovia, façam a liberação da via, certo, pessoal? Agora nós temos uma outra situação que é complicada, tá? Isso tem acontecido muito no norte e nordeste, tá, gente? É quando o ônibus pega fogo. E aí, novamente, aí meu busão pegou fogo. Então o que acontece? O ônibus está no acostamento, pegou fogo, legal. Só que aí você chegando no local, o que vai acontecer? Muitas vezes, só verifica se as pessoas estão bem e tal, ninguém se feriu, ninguém se queimou, aquela coisa toda. Só que é importante também a gente fazer uma sinalização. Como seria essa sinalização? Essa sinalização, ela é assim, ó, você vai colocar cones no meio da via, né, entre as duas faixas ali, em uma distância aí pelo menos 100 metros aí anterior ao veículo, nos dois sentidos, tá? No sentido de alertar aí os condutores que estão vindo. Agora, muita gente vai passar, como os veículos estão passando aí, vocês viram veículos passando e tal, mas pode haver um bloqueio total de pista. O máximo que eu peço para vocês aí, cuide da segurança de vocês, né? Não tem vítimas, não. Mantenha essas vítimas aí afastadas aí, pelo menos uns 100 metros do ônibus, tá? E sempre na faixa do talude, né? Como eu mostrei lá no começo do vídeo, conhecimento de rodovia. É aquela parte fora da rodovia, mantém eles lá. Se for possível também, mantenha o controle dessas pessoas não ficar transitando pela rodovia, porque há chances altas aí de atropelamento, né? E sem contar também as colisões traseiras. Se você ainda quiser fazer alguma coisa para ajudar no fluxo desse trânsito, você pode ficar ali dentro da sua margem de segurança e atentamente, né, fazendo o gesto aí para os veículos continuarem transitando, passando, né, para evitar aí morosidade e bloqueio de pista. Tá bom, pessoal? Essa dica aí para vocês. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, aqui nós temos uma rodovia duplicada e ela é composta aqui das faixas 1 e 2 de cada lado, né, o acostamento e o canteiro central, que é o muro, né, a mureta central, essa faixa branca aí de estrada, né? Então o que acontece? Aqui na faixa 1, nós temos aí um capotamento. Então tem um veículo virado ali. Então, qual o procedimento de vocês? Vocês vão se aproximar aí do local da ocorrência, né? Então vocês chegaram, vocês vão se aproximar aí do local da ocorrência, né? Primeiro passo, sinalização. Então aqui já está garantido aí a segurança da cena para vocês. Isto quando não chega ainda uma autoridade de trânsito. E aí, próximo passo, claro, chegou a autoridade de trânsito, ela assume a sinalização, ela assumindo a sinalização, vocês vão partir aí para o atendimento, certo? Agora aqui, pessoal, neste capotamento, olha só, houve uma mudança de cenário aqui. Então chegou o apoio de mais uma unidade de resgate e também lá acima no acostamento tem mais uma viatura da Polícia Rodoviária para dar um apoio, né? Então o que acontece? Muita gente costuma posicionar as viaturas de lado, né? As ambulâncias de lado. E eu sempre aconselho esta posição, igual vocês estão vendo na imagem. Por quê? Aqui eu já coloco a vítima dentro da ambulância, já está fácil para mim me deslocar para o acostamento, tá? Fica fácil para mim deslocar para o acostamento, aí o guincho vem a liberar a rodovia. Para quem conhece em rodovia vai entender o que eu estou falando, mas para quem não conhece, exemplo, o pessoal que trabalha em base urbana, como o próprio SAMU, o Corpo de Bombeiros e as demais instituições aí, o que acontece? A rodovia, quanto mais rápido libera o fluxo de veículo, melhor, porque quanto maior for o tempo de parada desses veículos, maiores serão as chances de colisões, entendeu? Então, é extremamente importante o quê? Já posicionamos a ambulância numa posição já para sair, já que entrou, você condutor, você entrou, fechou a porta, engatou a primeira e saiu. E pronto, tá bom, pessoal? Agora aqui nós temos uma rodovia que ela é composta por 4 faixas, tá? Tem rodovias que tem até mais. Eu tenho aqui uma foto, ao exemplo aqui, a rodovia dos imigrantes, ela é uma delas, né? Tem outras rodovias também que é larga, assim, que é 4 faixas, né? 4 faixas de um lado, 4 faixas do outro. No caso da Imigrantes, ali ela chega a pontos com 4 faixas na pista sul e 4 faixas na pista norte. Então o que acontece? Rodovia de grande movimento, de uma velocidade maior, né?
chegando aí superior aos 120 por hora em alguns veículos, porém a velocidade da via superior o máximo aí é 120. Então o que acontece? As chances são altas do resgatista aí, do socorrista aí ser atropelado, certo? Então vamos lá. Com todo esse movimento, teve um capotamento aqui entre as faixas 2 e 3, tá? Então o que acontece agora? Você chegou, certo? Você chegou ali, posicionou sua viatura, tal, imediatamente sinalização. Nesse caso aqui, pessoal, só uma correção. O que vai acontecer? Você vai chegar aqui no local da ocorrência, né? Geralmente parando após o acidente, mas eu aconselho assim, de forma gradativa, 100, 200 metros antes, já vai administrando a parada dessa ambulância, já vai reduzindo a velocidade, já vai acenando para condutores ficar atentos, liga o pisca-alerta e tudo, que você vai parar lá na frente. Então aí você já consegue parar acima, né, do veículo, e aí já vai fazer a sua sinalização. O ideal, às vezes a gente pede aqui, né, por que não faz uma sinalização em V? Bacana, só que esse tipo de sinalização aqui, ó, você bloqueia uma faixa a mais, no caso a faixa 1, porém você ganha aí uma ampla área de segurança para atendimento, entendeu? Só que tudo isso, gente, é muito rápido. A sinalização ela tem que ser rápida, tá? E novamente, reforço para vocês, tá? Fique muito atento, mas fique muito atento mesmo. O apoio imediato da Polícia Rodoviária no local, né, é indispensável. E é natural também que os centros de controle das rodovias, né, os CCOs aí, eles vão providenciar rapidamente já o suporte aí de segurança. A própria polícia, os veículos de operações de rota. Então, tudo isso daí já vai facilitar a vida de vocês aí, tá bom? Para você que é socorristas aí do SAMU, então o que acontece? Fique atento nesses tipos de rodovias, tá? Não facilita não, porque às vezes fala, eu chego no local lá, é só parar a ambulância, como eu vi num curso e... Não, gente. Foca bastante aí nessa questão de sinalização, fique sempre atento, porque rodovia é diferente, ela não é avenida, ela é rodovia. Significa o quê? Velocidades mais altas, tá bom? Aqui é mais ou menos uma ideia do que seria esse trânsito moroso, ó. Olha só. Então nesse trânsito moroso aqui foi colocado os cones em forma de V, já com a presença em massa ali da polícia no local, né? E vocês ali para fazer o atendimento todo tal, e o trânsito, além dele ficar congestionado, o pessoal já vai desviando. Então esta cena já está garantindo mais segurança para vocês. Tá bom? Então aí tá mais tranquilo. E isso é o que acontece na realidade hoje, em dias de movimento. A tendência é que quando vocês chegam no local da ocorrência já está tudo parado. Então isso é bom para vocês, certo? Agora nós vamos numa outra situação que é muito comum, que é o veículo pegar fogo. Lembra lá quando eu mostrei do ônibus pegando fogo na pista simples, né? Que geralmente o ônibus já está no acostamento e tudo. Aqui nós temos um carro na faixa de rolamento. Porém, eu coloquei ele na faixa 4. Então, o que acontece? Tem que fazer uma sinalização ampla, pelo menos com duas faixas. Nós temos que colocar uma faixa de rolamento a mais ali na sinalização. E aí tá fácil também já posicionado o local para quando a viatura do Corpo de Bombeiros chegar, estacionar ali para poder realizar o combate à chama. E aí, em algumas situações, fica sempre uma ambulância de retaguarda, caso houver necessidade, né? Mas prioridade ali é o policiamento na segurança. Agora aqui nós temos uma situação muito mais complicada, né? Trata-se de uma colisão de veículos com vítimas graves, onde vai haver a necessidade do pouso de uma aeronave. Então nós temos um helicóptero ali que pousou. Então o que acontece? Todos os recursos estão ali, ambulância, bombeiro, polícia e tal, e está a vítima. Muitos casos, a polícia rodoviária ela bloqueia por total a rodovia, esse sentido, para que a aeronave possa aterrissar ali e permanecer ali de forma segura. Somente será feita a liberação quando esta rodovia for liberada pela aeronave. Então a aeronave ela decolou, pronto. Aí já nesse meio tempo também já foi retirado os veículos e tudo, e aí a vida que segue na rodovia. Quando você for solicitar a solicitação de uma aeronave, tá? Então você está a bordo da sua ambulância. Antes, deixa eu explicar. Pelo menos a capital São Paulo e tudo já tem. O piloto já tem noção de cada região da cidade, onde vai pousar e tudo. Mas se você vai estar no local mais distante, como o próprio litoral ali tem local fácil, interior, no interior, você está numa região em que esse helicóptero vem, pode ser até um helicóptero particular. Primeira coisa, tente buscar ou deixar um local sinalizado de aproximadamente uma quadra de futebol, tá? Um espaço do tamanho de uma quadra de futebol de salão. Acho que é 50 metros aí por 25, não tenho certeza. Então o que acontece? Esse é o espaço ideal para que uma aeronave possa aterrissar com segurança. Então, se você está numa rodovia,
já faz uma sinalização você sabendo que vai ter a presença de um helicóptero, então você já faz uma sinalização semelhante aí a mais ou menos 50 metros por 25, para que essa aeronave pose ali com segurança. E assim você pode colocar a vítima lá dentro e a tripulação aí que se encarregue da remoção. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos às dicas importantes. Vou passar umas informações importantes para vocês aqui antes de finalizar o vídeo, tá bom? Procure manter no mínimo 6 cones no veículo de emergência, tá? Ou 5 cones também, tá de bom tamanho, tá ok? Mas procura sempre manter aí de 5 a 6 cones no interior da ambulância. Bastão de sinalização e as lanternas. Verifique quanta carga, né, de bateria. Verifique sempre no seu plantão se a bateria ali está carregada, tá bom? Mantenha aí sempre um refletivo no seu uniforme, tá? Essa é uma dica importante. Procure realizar a sinalização sempre em 2 pessoas. Tenta fazer em 2 aí para garantir mais segurança de vocês. Vale a pena orientar vocês, né? Nunca fique de costa para o trânsito, certo, pessoal? Essa dica aqui é muito importante, pessoal. Quando vocês estiverem fazendo uma sinalização à noite e estiver utilizando lanterna, hoje nós temos lanternas aí que só falta ficar de dia, né? Então o que acontece? Procure não ficar disparando a luz no olho, no rosto do condutor. Bom, pessoal, então chegamos aí mais um final dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado bastante, foi feito aí com muito carinho aí para todos vocês, baseado naquela preocupação da sinalização viária do local de acidente, né? Não deixe passar despercebido essas videoaulas. E se você quer participar do curso presencial nosso de atendimento pré-hospitalar, entre em contato conosco, deixe uma mensagem aí nos nossos contatos para ver a possibilidade aí da gente estar na cidade de vocês, tá? Nós estamos presentes em todo o território nacional e dentro da nossa disponibilidade nós vamos viajar até você aí, até a sua cidade, e vamos realizar esse curso, tá bom? Na descrição desse vídeo também tem o manual, clica lá no link lá para baixar o manual bacaninha aí para vocês, tá? Ele se encontra também no nosso site e compartilhe o máximo que puder com todos os seus colegas para assistir essa videoaula. É muito importante, viu, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.